Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, um Fala Baixada especial, porque nós vamos, daqui a pouco, depois do primeiro bloco, conversar com a doutora Bruna Vidal, presidente do Observatório da Alienação Parental. Você vai ficar sabendo tudo sobre a alienação parental daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Antes, porém, vou chamar uma matéria em Mesquita, uma reclamação que não é de falta d'água, é de vazamento d'água. Graças à falta de atuação da SEDAI, milhares de litros d'água são perdidos diariamente. A reportagem, direto de Mesquita, é da Júlia Alves. Põe na tela. Mauro, a nossa reportagem foi chamada aqui na Rua dos Alpinos, que fica no bairro Santa Terezinha, em Mesquita. A situação aqui, Mauro, é um desperdício total de água potável e a SEDAI, até agora, nada fez. Olha, Mauro, esse vazamento começa aqui, nesse buraco que a moradora pediu uma pessoa para abrir e ele vem se estendendo até, ó, esse ralo que está logo aqui à frente. E só não está pior porque a água está escoando para aquele ralo. Uma água que poderia ser útil para a população, afinal é água potável. Olha, um desperdício total. Eu já estou com esse problema há mais de um mês, já pedi a SEDAI desde o dia 5 de novembro que eu estou pedindo e nada. E eu tenho minha mãe com 93 anos que mora aqui, a água já chegou até quase o quarto dela. A filha mora em cima e a mãe aqui embaixo. E a preocupação da dona Maria, de Fátima, é que a água está indo por debaixo da casa. E a qualquer momento, essa água pode entrar no quartinho da mãe dela. E aí? Como que fica essa situação? E também os moradores estão reclamando que a água está entrando no quintal deles. E a coisa está feia mesmo. Eu estou sem trabalhar um mês, minha barraca está aqui, como o senhor pode ver, porque eu não posso botar a barraca porque a SEDAI não veio consertar. E essa água é potável, tem muita gente aqui com falta de água por isso. Mauro, essa situação é 24 horas por dia. Água potável sendo desperdiçada aqui, ó, a todo instante. E para dona Rose, que trabalha com comida, a situação fica ainda mais delicada, né, dona? Fica muito complicado para mim, porque não tem como ter esse vazamento. O pessoal deve associar uma coisa suja dentro de casa, coisa que não é minha casa limpinha. E fica muito complicado. Para mim tá difícil. Já tá difícil devido à pandemia, né? Agora com esse vazamento de água aí há mais de um mês, fica muito complicado. E olha, parece a água, ela tá indo por debaixo das casas e já tá chegando aqui no corredor da senhora, né? É sim. Tá dando umidade. Ninguém dá uma providência, ninguém fala nada, já ligou para a SEDAI, já tem um mês, mais ou menos um mês que não resolve nada. Aí também fica naquela preocupação com as chuvas, né, de dezembro. Então, com a chuva, isso aqui, se vir a chuva, essa rua alaga. Aí vai juntar essa água com a água da chuva, o que vai acontecer? Vai permanecer água aqui dentro, vai infiltrar mais e vai dar mais problema ainda, riscar de cair a casa, em cima da minha e prejudicar, que eu tenho minha mãe de 93 anos, faz 94, e não tem como, cara. É a população, são os moradores aqui da Rua dos Alpinos pedindo socorro, pedindo uma ajuda, que a SEDAI venha até aqui e olhe por eles, olhe essa situação. Eu quero deixar com você aí no estúdio, Mauro Vasconcelos. Olha, gente, brincadeira, né? A SEDAI, que já presta um péssimo serviço à população, principalmente para o povo da Baixada, que isso é um caso nítido de discriminação, né? Se esse vazamento fosse lá na Avenida Lúcio Costa, na Barra, ou lá no Recreio dos Bandeirantes, onde mora os bacana, né? Ali de Jacarepaguá para lá, ou na Zona Sul, em Botafogo, Ipanema, Leblon, ficaria quanto tempo vazando essa água? No mesmo dia, a SEDAI teria resolvido e mais, já teria feito a recomposição asfáltica, que aqui na Baixada não acontece.
Quando a SEDAI atua, né, de forma bem mal feita, né? Aquele serviço de porco. Isso é comum acontecer na SEDAI aqui da Baixada Fluminense, que vem piorando muito o atendimento à nossa gente. Nitidamente é discriminatório isso, não é não? É uma discriminação gigantesca. E mais, se a única coisa que a SEDAI tem para vender é água, e se está vazando água, a SEDAI está perdendo dinheiro, quer dizer, a população do Rio, porque a SEDAI é uma empresa estatal, pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Alô, presidente da SEDAI? Troca esses caras que estão aqui na Baixada, eles não entendem nada de Baixada, não entendem absolutamente nada, é gente despreparada, incompetente, que vem se botar aquela cabra cega, sabe aquele pano preto? E rodar o superintendente da Baixada assim, e tirar o pano, ele não sabe dizer onde está. Não sabe, não é daqui, não é da área, tem que ter gente que conheça a Baixada Fluminense. Falou, ó, é lá no bairro Santa Terezinha, perfeitamente, sei onde é, em Mesquita. Vai lá e corrige. Para corrigir, nós estamos ajudando a SEDAI. Não estamos pedindo nem para a SEDAI colocar água, não. É para parar de vazar. Brincadeira, hein? Olha só, gente, nós vamos fazer um intervalo? Bem rapidinho? Porque daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, vou conversar com a doutora Bruna Vidal. Vamos conversar sobre alienação parental. É rapidinho, nós já voltamos. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Vou conversar agora com a advogada Bruna Vidal, que é presidente do Observatório da Alienação Parental. Doutora Bruna, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Eu queria já no começo do nosso bate-papo pedir para que a senhora explique exatamente o que significa alienação parental. Mauro, eu que agradeço a oportunidade de você fazer esse convite e nos permitir falar sobre a alienação parental. Antes de entrar na sua pergunta e responder objetivamente, eu gostaria de dizer que o Observatório da Alienação Parental é um grupo de estudos que tem por objetivo informar sobre a alienação parental e propagar a informação. A alienação parental são atos praticados não só pelos genitores, mas eles também podem ser praticados por familiares. Então, pais, mães, avós, tios, às vezes até mesmo a babá pode praticar ato de alienação parental. E o que significa exatamente isso? Isso significa que você vai, na verdade, corromper a imagem que a criança tem do outro genitor, trazendo, na verdade, informações equivocadas ou falando mal sobre aquele genitor, ou então impedindo o convívio para que a criança não tenha o contato que deveria ter, não tenha a imagem que deveria ter do pai ou da mãe. Fica fazendo a cabeça da criança, é isso? Contra o pai ou contra a mãe? Geralmente acontece em casos de separação do casal? Normalmente... É mais frequente? Exatamente. Em casos em que o casal não consegue elaborar o luto do divórcio e acaba projetando frustrações da sua vida na criança. A criança acaba sendo um objeto de disputa entre o pai ou entre a mãe. Agora, doutora Bruna, geralmente, ou na maioria das vezes, isso é provocado pelo pai ou pela mãe, ou não tem uma prevalência? Não, na verdade, a gente tem uma estatística de que é mais praticado pela mãe. Mas por que isso? Porque até bem pouco tempo atrás, a guarda ela era unilateral. A mãe é que ficava com a guarda da criança. Hoje a regra é diferente. Hoje a regra é a guarda compartilhada. Então, pai e mãe vão ter a mesma qualidade e quantidade de tempo. Isso não quer dizer que a gente vai na métrica botar 50% do tempo da criança de convivência para o pai ou para a mãe, mas vai respeitar o melhor interesse da criança e ela vai ter o direito de conviver, tanto com o pai quanto com a mãe. Não só com eles, mas como com os familiares, porque é importante
para a criança o convívio com os avós, com os tios, né, com o que a gente chama de família extensa. A situação financeira do casal, por exemplo, do pai, pode ser melhor do que da ex-mulher? É fator que pode influenciar na criança? Por exemplo, o pai vai ficar com a criança no final de semana, ele, de propósito, leva a criança para os melhores lugares, para os melhores passeios, dá os melhores presentes, ele volta para casa com vontade de voltar para a casa do pai? Acontece isso? Acontece isso. Mas o que eu falo é que a gente tem que prezar pela qualidade do tempo e não por essas questões. Às vezes, o fato de você dar os melhores presentes não quer dizer que você efetivamente está com o seu filho. Mas, às vezes, o fato de você estar num parquinho com ele e nem ter comprado presente, ou de você ter momentos de qualidade com o seu filho, isso traz memórias que ele vai carregar para o resto da vida, que são muito mais significativas do que os presentes e os parques. Sim, mas é comum que pais ou mães seduzam, tentem seduzir os filhos. Sim. Dessa forma, né? Exatamente, para que eles tenham, na verdade, tentem ter uma predileção mais por um do que por outro. E aí acaba a convivência sendo maior, porque cria alguns impedimentos, e aí maior com um do que com o outro. O que a gente tem que fazer nesses casos? A gente tem que diagnosticar isso e fazer com que a quantidade de tempo seja mais equilibrado, independente do fato de proporcionar melhores viagens ou melhores presentes. Então, esse grupo de trabalho, ele atua não só com as mães, com os pais, mas pode atuar também com avós e principalmente com a própria criança. Como é que a gente chama a criança da alienação? É o alienado ou é a vítima? O que é? A criança é alienada. E o genitor, né, o pai ou a mãe, pode ser alienado também, que é, na verdade, o que é se tornar alienado? É se tornar débil. É, na verdade, ter uma falta, né? Faltar alguma coisa para aquela criança. Esse é um procedimento novo no direito, na discussão do direito de família? Relativamente novo. A lei de alienação parental, ela completou esse ano 10 anos, mas ainda falta muita capacitação para os profissionais manusearem e utilizarem a lei de alienação parental. A alienação parental ainda é vista como uma rixa, uma coisa entre marido e mulher, sem conseguir ter o olhar devido para a criança, que é o vulnerável e que fica no meio dessa situação conflituosa. Agora, mas como é que vai preparar o operador do direito, por exemplo, os advogados, promotores de justiça, mesmo muitos juízes, eles não precisavam ser preparados desde lá da faculdade? Isso não deveria ser um tema, uma matéria na faculdade de Direito? A senhora defende isso, não? Defenderia de ser um tema a ser abordado desde a graduação, sim. Mas hoje o que temos? Eu gosto de lidar com o que a gente tem. Hoje existe curso de capacitação. O Observatório da Alienação Parental surgiu de um curso de capacitação em alienação parental, dado por uma psicóloga do Tribunal de Justiça, em que a nossa necessidade de aprofundar o estudo do tema e propagar informação de qualidade fez com que fundássemos o observatório. Então, a capacitação existe, ainda não tanto quanto gostaríamos, mas ela está iniciando para que a gente consiga auxiliar essas crianças e essas famílias da melhor forma possível. Eu sei que o observatório tem se dedicado a isso, atendendo centenas, milhares de mães, pais e seus filhos. Quando é mais de um filho, multiplica a situação, não é isso? E que muitas vezes não resulta na solução rápida. Isso não é um defeito, isso é uma constatação do próprio Poder Judiciário, né? A lentidão do Poder Judiciário. Aí tem vários argumentos de que faltam juízes, que faltam promotores, que faltam defensores, faltam isso, falta aquilo, tudo falta. Mas quando há outro tipo de interesse, a gente vê casos sendo julgados, principalmente quando o caso é midiático, com muita rapidez. Quando esse caso pode ser um caso nítido de necessidade de mais rapidez, você não concorda? Sim, existem casos de alienação parental dramáticos,
Existem casos de alienação parental, inclusive, em que a criança é submetida à violência tamanha que existe possibilidade de suicídio, inclusive, porque ela está em sofrimento. É isso que as pessoas não percebem. A criança fica em sofrimento. A criança é composta de pai e mãe. São partes dela. Na medida em que você fala mal e você tenta destruir metade dela, ela entra num estágio complicado de violência que precisa ser observado e ser atendido. O judiciário, nós temos a psicologia e o estudo social que é feito em casos de alienação parental. A gente sempre preza por uma celeridade que é prevista pela própria legislação, porque tem uma prioridade de tramitação, mas o volume de processo é muito grande. Então, tem casos que realmente não têm a celeridade que a gente gostaria que tivesse diante da gravidade que a gente percebe. Você não podia citar assim, um fato concreto, por exemplo? A gente está falando de um filho, né? Um filho que está sendo, ou um pai que está sendo alienado pela mãe. Na prática, como é que seria essa conversa? São históricos que se repetem, né? Na verdade, exemplos, o seu pai não presta, o seu pai nos abandonou, ele nos trocou por uma outra pessoa e fala mal dessa outra pessoa também, e fala mal do pai, e isso repetidas vezes, e a criança acaba criando um vínculo, porque ela acha que, na verdade, a vítima é aquela pessoa que está carregando aquele discurso falando mal do outro, se associa, acaba querendo ficar mais com o alienador do que com aquele pai ou aquela mãe que é alienado. Mauro, eu sempre tento reforçar essa questão de pai e mãe para tirar o mito de que é uma questão sexista. Não é. A alienação parental ela pode ser praticada, como eu disse, por pais, por mães, por avós, por qualquer ente familiar, ou até mesmo por uma babá. Pode ser praticado pela própria criança, ela criando jovens hoje, né, com a facilidade tecnológica, né, a gente vê crianças aí de 8, 9 anos, com muita capacidade inventiva, né? Existem casos. Existe? Existem casos de que a criança mente, a criança dentro de um processo judicial às vezes confessa para a psicóloga do juiz que trata-se de uma mentira, aquele relato, mas não conta para a mãe quando sai da sala de atendimento de que é uma mentira. E a história dela tem uma riqueza de detalhes tão grande que a mãe, a avó, os familiares acabam acreditando nela e não num laudo psicológico que diz que ela não sofre alienação parental, que isso é fruto da imaginação dela. Assim como existem casos de falsas memórias. Não necessariamente memórias que foram implantadas ou pelo pai ou pela mãe, mas memórias que foram criadas por aquela criança que acabam se postergando e se tornando falsas memórias de algo que absolutamente nunca aconteceu. E tomam aquilo como verdade. Tomam como verdade. E seguem aquilo. E aí acontece casos de decisão judicial, onde o juiz, por qualquer motivo, ele passou a acreditar no depoimento da criança, em detrimento do que foi apresentado pelo pai, ou pela mãe, ou pela avó? Então, quando é dada uma decisão, são uma série de fatores que são analisados. Sim. Né? A criança, ela é ouvida pelo psicólogo, ela não é ouvida diretamente, ela é ouvida pelo psicólogo, mas outros elementos têm que se somar para ser proferida uma decisão. A gente não diz que todas as decisões são acertadas, mas nem todas são equivocadas também. E aí cabe recurso dessa decisão? Cabe recurso Ainda dessa bem, decisão. né, desse caso, né? Sim. A senhora tem acompanhado muito as correções de rumo, de decisões monocráticas, né? O juiz de primeira instância decidiu de uma forma e aquela decisão dele foi reformada pelo tribunal? Sim, às vezes acaba tendo um afastamento por conta de uma denúncia de abuso, que na verdade ao longo do processo demonstra-se que é falsa a denúncia de abuso. Então é reformada essa decisão para que o pai, a criança, ou a mãe, a criança voltem a ter uma convivência. Mas no abuso sexual até? Isso.
Ah, é? Isso. Até isso? Até isso. E a providência? Existe uma ruptura de vínculo, né? Acaba normalmente afastando essa criança daquele a quem é imputado o abuso. Sim. Isso é visto de uma forma cuidadosa. Por quê? Porque às vezes é falso. E aí existe uma estatística de 2014 que 80% dos casos de registro de abusos sexuais são falsos. São simplesmente feitos para promover esse afastamento de um dos genitores da criança. Mas isso por iniciativa direta da criança, não, De mãe? um ou da mãe ou do pai. Normalmente das mães, que é quem sempre tiveram a guarda da criança. Existe casos de mães que têm um prazer mórbido de perturbar a vida do ex-marido e vice-versa também. Maridos que não se conformam com a separação e querem descontar nos filhos ou no filho. Existe isso? Também é uma forma de alienação, não? Na verdade, não é nem o descontar no filho, é descontar no outro, né? É a frustração do relacionamento que foi mal acabado, foi mal finalizado, e aí acaba para descontar no outro utilizando o próprio filho. Infelizmente, isso acontece. Estou conversando aqui com a doutora Bruna, que é presidente do Observatório da Alienação Parental. Doutora Bruna, eu queria, nessa linha de raciocínio, conversar com a senhora a respeito de se o Estado, e aí, tem tido condições de suprir as necessidades que esse assunto, que é um assunto delicado, esse assunto, a demanda desse assunto. Por exemplo, com psicólogos, com orientadores, suficientes para orientar. E qual é o grau de satisfação, de sucesso dessas reuniões, eu sei que essa entidade que a senhora preside tem se dedicado muito nesse sentido, mas qual tem sido o grau de sucesso? Porque tem muitos homens e muitas mulheres que assistem palestras, concordam com as palestras, mas não as seguem. Infelizmente, Mauro, está faltando capacitação, está faltando informação. E eu faço aqui uma crítica a começar pelos conselhos tutelares. Muitas coisas não chegam no judiciário e chegam ao conselho tutelar. E quando chegam ao conselho tutelar, não existe uma capacitação dos conselheiros e daquelas pessoas que atuam no conselho tutelar. Infelizmente, o conselho tutelar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é trampolim político. As pessoas não estão capacitadas, muitas vezes, para atuarem com as demandas graves que chegam ao conselho. Acaba não dando em nada. Isso é lamentável, porque qualquer tempo que se perde para crianças, a gente tem aí a primeira infância até os 6 anos. Se você não toma medidas e se um pai ou uma mãe é afastado por algum motivo dessa criança, ela perde o vínculo, ela perde aquela referência. A revinculação é muito difícil. Agora, eu também queria perguntar à senhora, doutora Bruna Vidal, mas eu queria deixar para o segundo bloco, que é um assunto que vai demandar uma explicação maior. Porque quando a gente fala de criança, a gente tem que perceber até onde vai a idade daquela criança e se no adolescente também continua a alienação. Mas isso eu vou perguntar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com a advogada Bruna Vidal, presidente do Observatório da Alienação Parental. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Estou conversando com a advogada Bruna Vidal, presidente da OAPAR, que é uma entidade que cuida de crianças, de adolescentes, de famílias inteiras, centenas de famílias sendo cuidadas
pela entidade que você preside. Também quero registrar a presença da vice-presidente, que está aqui com a gente nos estúdios da CNT, a Lilibete Azevedo. E vocês, quando a gente fala sobre a criança, nós estamos falando de até que idade? Criança até os 11 anos de idade. A partir daí já adolescente. A partir dos 12 anos de Continua com idade. problema de alienação parental. Sim, existe. Alienação parental também pode ser, pode estar alienando também avós ou não? Pode. Mas é mais raro? Não. Bom, para eu entender melhor a sua pergunta, você está me perguntando se existe alienação parental de idosos. O cara que odeia a sogra. O cara que odeia a Ele sogra. está sempre martelando. A sua mãe isso, a mãe está levando as crianças, papapá, porque a tua mãe, quando a criança volta, vovó falou isso, vovó falou aquilo. Existe isso? Existe. E em que circunstâncias isso? A mãe que tem bronca do marido, por exemplo, marido negro casou com a mulher branca. A mãe da mulher odeia o marido porque ele é negro. Os dois se amam, têm filhos, né? Super normal acontecer isso. O que não é normal é que, numa ação de absoluta discriminação, sogras, sogros, parentes começam a se meter na vida do casal a tal ponto que enseja até a separação. Acontece também? Acontece. E aí? Acontece, e aí faz justamente nesse caso específico que você trouxe, a gente tem o elemento racismo, existe o preconceito racial e existe a alienação familiar, que justamente impede que a criança tenha uma convivência com os avós. Eu acho que no caso são os avós paternos, Sim. né? Que acabam deixando de ter a convivência que seria saudável para a criança crescer sabendo quais são as suas raízes. Isso é importante para o crescimento e desenvolvimento dela. Mas com a alienação parental, pode resultar em prisão? Não, não resulta em prisão. Porque não é tipificado como crime? Não, exatamente, não é criminalizado. O que existe, na verdade, são medidas que podem ser implementadas de uma forma gradativa, previstas na lei de alienação parental contra aquele que aliena. Então, inicialmente, ele pode ser advertido, pode ser fixado multa contra ele, a convivência dele pode ser reduzida, a guarda pode ser invertida e ele pode chegar a perder o poder familiar, o pátrio poder em relação ao filho. Sim, mas quando entra um novo elemento, que é a figura da discriminação racial, né, do racismo em si, aí já é crime. Aí já é crime. Hã? Mas Sim. aí é outro processo, não tem nada a ver com a alienação, vamos- mas originou na alienação parental, ou não? Estou errado. Não, na verdade, o racismo acabou causando a alienação parental. Sim. Foi justamente por conta de uma prática preconceituosa, né, que fez com que a convivência daquela criança, pelo exemplo que você está trazendo, que a convivência daquela criança com os avós fosse reduzida ou tenha ocorrido a ruptura dela. E aí pode causar... Pode sim ser feita a ação de alienação parental para justamente estabelecer que aqueles avós possam ter direito a conviver com aquela criança. Tá vendo, gente, como é que é muito mais grave e também a gente tem que ficar multiplicadas vezes atentos diante de acontecimentos como esse. Começa com a criança, com o adolescente, mas sempre tem uma origem no mais idoso, no mais velho, ou no pai, ou na mãe, ou no tio, ou na tia, no irmão mais velho, que é aquilo que a gente tem que ficar sempre atento e buscar orientação. Nesse sentido da busca da orientação, o observatório que a senhora preside tem ficado diante de casos assim que eu não tinha visto. Esse caso eu nunca tinha visto uma alienação desse gênero, dessa maneira. Tem um caso, ou mais de um caso, ou cada caso é muito diferente um do outro? Os casos são específicos, porque a Sim. gente está envolvendo, na verdade, relações humanas, né? E relações familiares, né? Daquele núcleo, daquela família. Mas existem casos muito dramáticos, sim, e normalmente esses casos mais dramáticos, ou eles envolvem abuso,
ou então eles envolvem até suicídio. A gente fez uma campanha recente pelo próprio observatório, justamente vinculando a alienação parental ao suicídio de crianças e adolescentes, que na verdade sofreram tanto com uma violência psicológica que isso culminou em suicídio. Isso é gravíssimo, né? Muito grave. Agora, a diferença do comportamento social, da criação das pessoas, por exemplo. Toma aqui, um morador de Ipanema, que teoricamente tem uma situação melhor do que o morador da favela, onde o Estado chega com mais velocidade em Ipanema do que chegaria numa comunidade qualquer, no Complexo do Alemão, ou em qualquer outra favela do Rio de Janeiro, não vou falar do Rio de Janeiro, mas pode ser de qualquer lugar do Brasil, e lugares mais pobres. Essa falta de velocidade do Estado em acompanhar casos de alienação parental nas comunidades, igualmente sacrificam pessoas, jovens e adolescentes, pais, mães, que estão cometendo esse tipo de distúrbio, né? Um distúrbio social do comportamento, né? Que causa alienação parental? Nesse caso especificamente, falta informação desde a zona sul do Rio, mais abastada, até as comunidades. Sim. Falta informação sobre a alienação parental. A diferença dessa agilidade de atuação vai ser porque, infelizmente, aquelas pessoas que têm uma condição financeira mais reduzida ou em situação quase de miserabilidade, às vezes elas não vão sequer saber que aquela situação é uma situação de violência. E elas vão ser assistidas pela Defensoria Pública, que tem uma demanda muito grande de assistidos. Enquanto que pessoas com uma condição financeira diferente vão ter a contratação de um advogado particular, que vai agir de uma forma mais célere, mais diligente e vai tentar impulsionar o processo para que tenha uma agilidade maior do que a Defensoria Pública. Não por falta de capacidade técnica entre um advogado e um defensor público, mas sim por uma questão de capacidade de número de processos e de número de demandas Estrutura, né? que eles irão atender. Exatamente. Falta estrutura. Falta estrutura. Agora, doutora, eu estava falando da criança, né, até os 11 anos, e depois quando vai avançando, em que o adolescente já tem 11 anos, já tem boa percepção. Sim. Né, com 12, 13, 14, e casos em que o próprio filho ou filha já se insurge contra o pai ou se insurge contra a mãe, independente dele ter sido alienado parentalmente. Ele não teve nenhum tipo de alienação de ninguém, nenhum do pai nem da mãe. Mas ele fica com uma bronca da mãe ou com uma bronca do pai. Bronca da mãe que arranjou um marido novo, um namorado, ou que sai para ir um baile, ou que vai para uma festa, ou que bebe, ou tem um comportamento diferenciado. E ele já, a seu juízo, começa a ter atitudes diferenciadas. Esse também é um alvo do observatório ou não? Não, o que acontece? Nesse caso específico que você trouxe como exemplo, os advogados eles precisam ter uma atuação ética. Eu costumo dizer que se o seu filho de 12, 13 anos, em plena adolescência, vira e fala que não quer ir à escola, você vai permitir que ele não vá à escola? Não, ele vai à escola. O fato dele dizer que não quer ir para a casa da mãe ou para a casa do pai, você não pode simplesmente falar assim, não, então tudo bem, não vai para a casa da mãe ou não vai para a casa do pai. Então pais e mães têm sido permissivos nesse sentido. As pessoas, exato, as pessoas precisam ter a consciência de que aquele adolescente ou aquela criança, o fato dela não querer estar com o pai ou não querer estar com a mãe, não quer dizer que você simplesmente pode falar, então tudo bem, não vá. Porque não é a criança que decide, somos nós enquanto pais que decidimos a vida daquela criança e o que é melhor para ela. A questão é, quando aquela criança tem uma resistência justificada, isso é diferente. Quando ela tem uma resistência injustificada, é uma outra história. Você vai fazer com que ela tenha o convívio com o pai ou com a mãe, independente dela querer ou não, igual ir à escola. Agora, se ela tem uma resistência justificada e você observa isso, aí você tem que ter um pouco mais de atenção. Porque existe, Mauro, uma coisa chamada autoalienação, que é aquela alienação que o próprio genitor pratica contra ele mesmo.
Como é que isso acontece? Isso acontece quando ele tem um comportamento tão inadequado que gera nessa criança ela repele aquele genitor, porque ele tem um comportamento diferente. Vou lhe dar um exemplo de um caso prático. A criança tinha o quarto dela na casa dos pais. Quando os pais se separaram e o pai teve um segundo relacionamento, o quarto dela passou a ser do filho da madrasta. E a criança passou a dormir no sofá. Você acha que aquela criança se sentiu pertencente àquela casa? De jeito nenhum. Então, esse pai, apesar dele dizer que a mãe praticava alienação parental, não era isso. Ele foi o promotor da alienação parental. Foi exatamente o comportamento dele que fez com que aquela criança tivesse essa rejeição. E a esse fenômeno, a gente dá o nome de autoalienação. Grave isso também, né? Bastante. Agora, quando pais e mães, por exemplo, são viciados em drogas e o filho não é, muitas vezes acontece o contrário. Os pais não são e os filhos estão no vício. O adolescente, geralmente adolescente, se viciou depois da separação. Ou já era viciado antes da alienação e antes da separação e apontou como culpa do vício, do seu próprio vício, a separação dos pais. Acontece muitos casos nesse sentido. Pode acontecer. É caso também para ser investigado no curso do processo? É caso para ser investigado no curso do processo, é caso para ser encaminhado para a terapia. Porque na maior parte das vezes não adianta o advogado tentar dar conta e resolver as questões juridicamente. São questões que envolvem emoção, são questões que envolvem peculiaridades e particularidades da família. São questões que muitas vezes precisam ser tratadas com terapia. Isso também não poderia ser ajudado pelo tal conselho tutelar? Eu percebo que a senhora não tem muito boa vontade com o conselho tutelar. Eu também confesso que muitas vezes os membros eleitos do conselho tutelar, eles sofrem de um outro tipo de alienação, que é a alienação política. Então, por interferência política, eu vejo a eleição do conselho tutelar, parece que é uma pré-campanha para vereador, para deputado. O deputado indicou não sei qual, quer que o cara seja. Depois, quando ele é indicação política, ele perde a essência do verdadeiro, da própria lei que criou os conselhos tutelares. A senhora concorda que eles poderiam ajudar, mas que na maioria das vezes não funcionam? Concordo com você. Eles poderiam auxiliar, sim. Eles poderiam encaminhar para um acompanhamento, para um setor de psicologia que pudesse acompanhar essas crianças. Eu acho que falta a informação às escolas públicas, que às vezes educadores conseguem enxergar uma mudança de comportamento na criança que está sofrendo com alienação parental e não sabem exatamente o que fazer. Às vezes são casos que chegam aos postos de saúde, porque existem crianças que já estão sofrendo com alienação parental durante um período tão longo que elas apresentam sintomas, porque o corpo fala. E aí apresentam questões de roer a unha, de ter queda de cabelo, de ter uma espécie de inconsistência urinária durante a noite, quando na verdade não teria mais idade para isso, ter uma regressão da fala. E essas coisas às vezes aparecem nos postos de saúde. Não tem assunto, não fica consegue falar. Não, de ter regressão da fala mesmo, de já ter alguma dicção e isso ser retraído. Então, isso chega aos postos de saúde. Eu vou aqui te apresentar e te presentear com a cartilha que o OAPAR produziu, que é a cartilha da alienação parental. O nosso objetivo é justamente esse, informar. E a nossa ideia é que essa cartilha possa chegar aos postos de saúde, às escolas públicas, ao maior número de pessoas possíveis, porque ela tem exemplos de atos de prática de alienação parental. Essa é sua. Obrigado, dona Bruna. Olha que maravilha aqui. Cartilha da alienação parental. É super importante, vou ler, com certeza vou ler. Tem tudo aqui, ó, como se manifesta a alienação parental em crianças e adolescentes. Abri aqui aleatoriamente, né? Tem tudo bem explicadinho aqui nessa cartilha produzida
pela OAPAR, que é o Observatório da Alienação Parental. Doutora Bruna, a questão da alienação parental, quando a gente vê que a lei não previu punição, é um pouco frustrante, né? Acho que essa lei tem que ser atualizada, tem que ser modificada, tem que entrar logo na discussão. A punição está prevista. Eu sou uma defensora da lei. Não que ela seja completamente perfeita, eu acho que algumas melhorias podem ser feitas na lei. Mas existe uma forte corrente pela revogação dela. Eu acho que revogar a lei é um retrocesso. A lei de alienação parental é um ganho muito grande. Não que não haja a necessidade, de, como eu disse, pontuais de melhorias, mas a lei de alienação parental é um avanço. A revogação é um retrocesso. O que falta para mim, na minha opinião, é pulso para implementar essas medidas. Elas estão previstas, elas só têm que ser utilizadas de forma adequada. Como é que a gente pode... Tem um site, tem um... Para entrar em contato para, por exemplo, promoção de palestras. Nós temos... Isso é super importante. Exato, nós temos o nosso Instagram, que é @oapar2020. Lá essa cartilha, ela pode ser baixada de forma inteiramente gratuita. Nós temos posts que são feitos por nós de uma forma educativa. E nós temos também o nosso canal no YouTube, que é o canal do Observatório da Alienação Parental, com várias palestras que nós já promovemos com advogados e psicólogos, sempre com essa visão multidisciplinar. Como é o nome do canal, então? O canal no YouTube? Do Observatório da Alienação Parental. É fácil demais, viu, gente? É só entrar no YouTube e colocar Observatório da Alienação Parental. Você vai ficar sabendo de tudo que você precisar saber, você encontra ali no YouTube. Doutora Bruna Vidal, quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui. Nós vamos precisar entrevistá-la muitas outras vezes. Esse assunto é um assunto super importante para a nossa gente, para a população, que é o que está faltando mesmo, é orientação, conhecimento, esclarecimento, e perguntar e ficar sabendo. E também, gente, aqui, se corrigir, caso você se sinta enquadrado num desses temas que nós abordamos aqui no nosso Fala Baixada de hoje, corrija. Você ainda está em tempo, né? Sempre há tempo para corrigir, né, doutora? Claro, sempre há tempo para corrigir. Então, eu queria, agradecendo o prestígio da sua presença aqui no Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade da gente estar falando sobre a alienação parental. O Instagram do OAPAR está aberto a todos aqueles que estiverem interessados em saberem mais sobre o tema. Podem mandar direct, nós iremos responder. Podem mandar mensagens também pelo canal do YouTube, que nós responderemos. Outra coisa, doutora, eu queria lhe perguntar. Empresas interessadas em reunir os seus funcionários e até a diretoria também das empresas para receber a orientação da OAPAR também pode contar, né? Podem sim, podem fazer contato, que nós podemos promover workshops e palestras sobre alienação parental. Quero fazer uma observação final aqui, perguntando à senhora, o observatório recebe algum dinheiro público? Não. Não recebe? Não. É mantido pelos associados apenas? Sim. Então você que é empresário pode ajudar o Observatório da Alienação Parental, viu, gente? É um assunto delicado, mas muito importante. Então a sua empresa, você pode, precisa e deve, e órgãos públicos também, tá? Empresas grandes, bancos, Caixa Econômica, grandes bancos, grandes redes de supermercado. Por exemplo, essa cartilha aqui foi feita com esforço das pessoas que trabalham lá no observatório. Pode ter um apoio da sua empresa, não pode, doutora? Pode sim. Pode, precisa e deve apoiar campanhas como essa empreendida pela OAPAR. Muitíssimo obrigado. Gente, o Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.